Oi, meus queridos irmãos, estamos começando aqui esse podcast, esse momento de aprendizagem da Palavra de Deus. Bom, primeiro, o que é podcast? Eu sei que pode ter algumas pessoas que não conhecem ou que nunca ouviram falar, mas está muito atual, né? Podcast basicamente é um áudio, como se fosse uma rádio, só que não é ao vivo. Então você escuta conteúdos, então tem vários podcasts de vários assuntos. E é interessante porque você pode estar fazendo outra coisa, você pode estar trabalhando, você pode estar varrendo a casa, fazendo alguma tarefa com seu fonezinho de ouvido ali e ouvindo. Então, diferente de um vídeo que por vezes você tem que estar ali prestando atenção, assistindo, e no podcast você pode estar fazendo alguns outros afazeres e continuar ouvindo podcast, por exemplo, no ônibus, né? Por vezes a gente tem aí uma viagem de 30, 40 minutos de ônibus e por vezes sem nada para fazer, então você vai lá, põe o seu fone de ouvido e escuta ali um podcast de algum conteúdo que enriqueça. Então basicamente é isso, podcast é um áudio, você escuta ali, dá para fazer outras coisas, isso é bem legal. Então isso é uma das coisas que faz o podcast ser um jeito bacana aqui de a gente seguir. Bom, nesse episódio introducional aqui a gente vai falar um pouco sobre o que é devocional, porque vai ser muito importante esse conceito aqui pra gente. Devocional, e aqui seguindo uma definição aqui através do Google, devocional é a demonstração da devoção e admiração por algo ou alguma coisa, ok? Normalmente relacionado com aspectos religiosos. No âmbito religioso, o devocional é o período de tempo que uma pessoa separa para se dedicar a Deus. Ou seja, fazer orações, agradecimentos, leituras e discussões sobre a Bíblia. Então, devocional é esse tempo que você tira do seu dia, diariamente, constantemente, seja 10 minutinhos, seja 20 minutinhos, aqueles que conseguem separar uma hora do seu dia, eu sei que é um pouco complexo, mas alguns minutinhos que você separa para se dedicar totalmente ali à oração, à leitura da palavra, aquele momentinho ali do seu dia, você e Deus ali aprendendo da palavra dele. Então, devocional é isso, essa prática diária de devoção, de nós separarmos um pedacinho do nosso dia que seja para a gente dedicar à leitura, dedicar ao aprendizado da palavra. Já canso de dizer, né, mas é importante nós entendermos que é muito importante a leitura da palavra para a nossa vida cristã. Se a gente é uma igreja que não lê a Bíblia, né, poxa, é meio difícil a situação, né? Um cristão deve ter uma relação próxima com a Bíblia. Eu sei que talvez você que está me ouvindo ou não, talvez você tenha alguma dificuldade em conseguir manter uma rotina de leitura. Eu sei como não é fácil, por vezes realmente tem a preguiça. Hoje em dia a gente tem muitas coisas que tiram a nossa atenção muito facilmente, mas tente fazer isso, entendeu? Esse primeiro momento aqui é para te instigar a isso. Se você já não tem essa prática de separar um tempinho do seu dia, comece a fazer isso. Tente fazer isso, seja 5 minutinhos, você pega ali e começa, né? Isso já vai te ajudar muito. E aqui a gente vai tratar um pouco sobre uma coisa também. Eu sei que muitas pessoas também têm dificuldade em começar essa rotina de devocional, de ler a Bíblia todos os dias, de, por exemplo, pregar um texto bíblico. Agora eu vou ler 1 Coríntios. Então eu começo cada dia lendo o capítulo e fazendo isso assim. Eu sei que tem gente que tem um pouco de dificuldade com isso também, porque algumas pessoas têm uma dificuldade de interpretar a Bíblia ali. E por vezes, por não conseguir entender muito bem, isso tira um pouco a vontade, né? E por isso que existem livros para devocionais, que são livros onde eles trazem ali textos bíblicos diários, aí traz uma explicação de algum autor, de algum teólogo e uma oração, então já traz tudo ali para você. Você só lê, você vê aquilo ali, você estuda sobre aquilo que está sendo trazido ali, mas já te traz uma explicação ali. Então isso já facilita o devocional. Porque talvez o que falta para algumas pessoas conseguir manterem isso é ter esse acompanhamento. Então existem livros devocionais, você diariamente faz, isso é legal. Existem também aplicativos da Bíblia, tem alguns aplicativos da Bíblia que também possuem uma função devocional, então todos os dias ele te manda um texto bíblico e uma explicação ali, uma oração, então você tira esse tempinho. Então isso também ajuda muito, são ferramentas que ajudam muito.
Então, ao longo desse curso, por assim dizer, que nós vamos fazer aqui, nós vamos meio que fazendo um devocional. Então, não é que você tem que escutar todos esses áudios, todos esses podcasts de uma vez só. Você vai ouvindo aos poucos. Então, você pega um por dia, por exemplo, ou talvez até um por semana, e você vai ler, você vai ouvindo, você vai sendo tocado por aquilo ali, pensando sobre isso, né? Mesmo depois que você acabar de ouvir, fique refletindo sobre isso e sobre o que isso afeta na sua vida. Então isso é muito importante. Ore sobre esse assunto, cada assunto que a gente for tratar aqui. Então a gente vai ao longo desses episódios usar o Catecismo Nova Cidade, que é um livro devocional bem legal, muito bacana, que funciona nesse jeito de catecismo. O que é catecismo? Essa prática de ensino por meio de perguntas e respostas que ajudam a decorar e a lembrar, né? Então é bem legal. Então são coisas até bem rápidas, né? A ideia é também ser rápido, até porque a gente tem outras coisas a fazer. E aqui a gente vai falar sobre várias coisas básicas da nossa fé, que são básicas, mas que por vezes a gente não sabe, por vezes a gente não tem essa base. E eu falo muito sobre isso, eu bato muito sobre essa tecla, de que a igreja precisa ter uma boa base da palavra do Senhor, para que dali a gente possa progredir. Não adianta a gente querer fazer muitos andares se a base não tá legal. Então a gente precisa começar de baixo, de coisas básicas, mas que por vezes a gente acha que sabe e não sabe. Então se eu for te perguntar, o batismo, como funciona, a ceia, e várias outras práticas da nossa fé cristã, por vezes a gente não sabe explicar realmente como aquilo é. Então acho que isso é legal. Então eu te convido nessa jornada, nesse momento devocional, você pegar aí todo dia, um tempinho do seu dia, ouve o áudio das aulas que vão ter e tira esse tempinho, lê, ora também. Isso vai te ajudar muito. Eu tenho certeza que depois que você começar a praticar isso, você colocar isso como parte da sua rotina, você vai ver como que isso vai ser muito, muito abençoador. Então, comece a ter essa prática devocional. Isso é algo que o cristão deve ter, a gente deve buscar ter esse tipo de coisa. É importante a gente sempre estar tendo essa comunhão, porque a gente por vezes se baseia apenas em ir lá no culto nos alimentar, quando o culto por vezes é um lugar mais pra gente servir do que por vezes alimentar, apesar de a gente também se alimentar. Mas na sua casa, nas nossas casas, a gente também tem que ter essa prática diária. O culto é muito pouco pra gente se alimentar. E por isso que a gente acaba se tornando cristãos que não tem nenhuma base, que qualquer coisinha a gente vai sair, a gente vai deixar tudo porque a gente não tem uma boa base. Então é importante a gente ter essa base que vai nos ajudar a nos firmar, mesmo se algum dia não ter culto, a gente vai estar ali tendo uma base sólida, porque a gente tem sempre esse tempo com o Senhor. Então faça isso da sua casa, vamos acompanhar aqui juntos dessa jornada de conhecimento da palavra, que o Senhor nos ajude, essa é a minha oração. Vou até fazer uma oraçãozinha aqui. Vamos lá comigo aí onde você estiver. Senhor meu Deus, nós queremos te agradecer, Pai, que o Senhor nos ajude a valorizar esse tempo devocional, esse tempo de leitura da Tua Palavra, esse tempo de aprendizado da Tua Palavra, de a gente conseguir, Pai, tirar uns minutinhos na nossa agenda, né, dos nossos afazeres, talvez até 10, 15 minutinhos que a gente deixe de assistir um filme, uma série, a gente tirar um tempinho todos os dias pra gente ler, pra gente aprender a Tua Palavra, pra gente orar, que o Senhor nos ajude a ter essa prática diária de devocional. É o que nós pedimos, Pai, que o Senhor nos guie nessa jornada. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Até a próxima.